Às vezes, por trás de uma fachada perfeita, escondem-se segredos sombrios e aterradores. Milena Molano vivia uma vida que parecia ideal ao lado de um marido dedicado e religioso. Mas algo sombrio estava prestes a acontecer. Milena Molano, uma mãe de 5 filhas que havia desaparecido por pouco mais de uma semana e foi encontrada da pior forma. Bem-vindos ao canal Serial Crimes. Como vocês estão nessa sexta criminal? Você já se perguntou o que leva uma pessoa a cometer um crime brutal? Ou como alguns mistérios parecem nunca ter solução? Hoje nós vamos conhecer um caso mais do que sombrio, que com certeza faz com que tenhamos desconfianças até de quem está bem ao nosso lado. Bem, se você também é fascinado por mistérios e adora teorizar, já sabe, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho e venha desvendar esses enigmas com a gente. E agora, nós vamos ao caso. Hoje falaremos de Milena Molano Urquina, que nasceu em 10 de fevereiro de 1981 no município de Algeciras, na Colômbia. Ela cresceu em uma família de classe média e tinha 2 irmãos chamados Diana e Guilhermo, com quem mantinha uma relação muito boa e estreita. Milena era uma pessoa simples, muito amável, que se dedicava muito ao trabalho para sustentar a sua família. Ela amava a sua família e tinha uma grande empatia por todos que cruzavam seu caminho. A Milena, já muito nova, ela teve 3 filhas da sua primeira relação, com um rapaz que não foi identificado. Eles tiveram uma relação longa, mas a convivência se tornou difícil e eles acabaram rompendo. Milena então investiu profissionalmente na área da beleza e abriu um salão de beleza e assim que sustentava a sua casa. O tempo passou e ela conheceu Márlio Cachaia e ele nasceu em Neiva, que ficava em Huila, na Colômbia, e ele trabalhava para o Instituto Nacional Penitenciário e Carcerário, conhecido como INPEC. Márlio era muito religioso e frequentava uma igreja cristã, e ele gostava de falar a todos sobre os ensinamentos da Bíblia, embora às vezes a interpretasse de uma maneira bastante particular. Milena e Márlio se casaram em 2014 e em 2015 a primeira filha do casal nasceu e 3 anos depois nasceu a segunda filha. A família vivia na zona rural de La Carbonera, localizada no município de Florência, e esse lugar era um lugar próximo ao rio e tinha muitas árvores, era um lugar bem escondido. E em 2023, Márlio já ocupava o cargo de chefe de vigilância no Centro Penitenciário e Carcerário. Em seu trabalho, ele era considerado um homem exemplar, cristão, respeitado e bondoso. No entanto, quando estava na privacidade do seu lar e atrás de portas fechadas, parecia ser uma pessoa muito diferente. E o que no início parecia ser uma relação estável e sem problemas, logo se encheu de conflitos. O casal discutia com frequência e Márlio começou a mostrar um lado sombrio e sem caráter. Ele era um homem extremamente possessivo e ciumento, mas rumores ocorriam de que ele era infiel. Mas mesmo não tendo qualquer prova de infidelidade vindo da sua esposa, ele se mostrava muito controlador. Márlio chegou a tirar o celular da esposa para saber com que e o que ela falava com todos que ela conhecia. E as filhas mais velhas de Milena, que não eram filhas biológicas do Márlio, não aceitavam aquela situação. Uma delas relatou que o homem, em um acesso de fúria, colocou fogo nas roupas das meninas. Elas não aceitaram aquilo e se mudaram da casa, e isso era tudo o que ele queria. Assim poderia ter total controle sobre a Milena e viver na casa somente eles dois e as suas 2 filhas biológicas, que na época estavam com 8 e 5 anos, respectivamente. Cada vez mais, Márlio mostrava-se como uma pessoa agressiva e violenta, o que fazia com que Milena se sentisse insegura em sua própria casa e chegou a pensar em se separar dele. No sábado, no dia 17 de junho de 2023, naquela noite, Márlio ligou para sua cunhada Diana e perguntou se ela poderia fazer o jantar para suas filhas porque Milena havia abandonado a casa.
A família de Milena não acreditou naquilo, pois para eles era impossível que Milena abandonasse suas 2 filhas. Márlio dizia que a última vez que Milena foi vista havia sido às 10 da noite do dia 16 de junho, pois naquele dia eles discutiram e ela decidiu ir embora. Ele pensou que ela voltaria para casa até por causa de suas filhas, mas isso não aconteceu. Os familiares de Milena não acreditavam em nada do que Márlio falava, e a irmã de Milena decidiu investigar o que realmente havia acontecido, com a desculpa de preparar o jantar para as meninas. Assim que Diana chegou à casa, seu coração disparou. Ela imediatamente viu os óculos de Milena em cima de um móvel e todos sabiam que ela dependia deles para enxergar bem. Então, por que ela não levou os óculos com ela? Outro fato estranho foi o fato de Milena não falar com ninguém da família que estava deixando a casa de Márlio. Por que ela faria isso? Como ela sequer ligou para perguntar sobre as filhas? E por que ela não atendia as chamadas ou respondia as mensagens? Diante de tudo isso, a família denunciou o desaparecimento à polícia. No entanto, a polícia não iniciou a busca imediatamente, pois pareciam estar com outros casos graves para resolver. Guilherme, seu irmão, decidiu agir por conta própria, pois a polícia parecia não estar interessada no caso. Então ele decidiu iniciar sua própria investigação e no outro dia, uma das filhas do casal conseguiu escapar da cuidadosa vigilância de seu pai e foi até a sua tia Diana e confessou algo horrível. Segundo a menina, na noite em que sua mãe desapareceu, ela havia escutado seus pais discutirem e em um momento sua mãe começou a gritar muito pedindo ajuda. Eles levaram a menina à delegacia para falar o que aconteceu e mesmo diante da urgência que o caso demandava, passaram vários dias antes que a polícia de Caquetá, em conjunção com o Exército Nacional, iniciassem as investigações. Enquanto isso, Guilherme seguia suas investigações, documentando cada passo com o celular, pois se sentia sem apoio suficiente por parte das autoridades. Ele dedicou horas a percorrer os arredores do local em que o casal morava e conversando com pessoas para tentar colher pistas sobre o desaparecimento da sua irmã. Alguns diziam que viram fogo no caminho para o rio próximo à casa. Outros falaram de uma mala dentro da água e cada um desses rastros foi seguido por ele. Assim, na beira de um rio, Guilherme encontrou uma camisa de pijama que pertencia a Milena. A peça estava manchada e tinha rasgos que pareciam ter sido feitos por uma arma branca. Todas as pistas colhidas na vizinhança permitiram encontrar rastros de sangue, fios de cabelo e outros indícios de que aquele foi o cenário do ataque fatal. Guilherme também foi quem notificou as autoridades que havia uma mala em uma área do rio perto da casa do casal e essa notificação foi o que permitiu encontrar parte dos restos de Milena. O corpo apresentava evidentes sinais de violência e estava incompleto. A mala continha somente o torso e as autoridades não sabiam onde se encontravam as outras partes. Os familiares de Milena foram até o local, reconheceram o corpo por alguns detalhes peculiares e com essa prova finalmente foi emitida uma ordem judicial para a prisão de Márlio. Na época, Márlio tinha sido promovido a subdiretor penal de onde eu trabalhava, mas na época do sumiço de Milena, mesmo com 20 anos trabalhando no INPEC, ele simplesmente tomou a decisão de renunciar ao cargo de forma voluntária. Esse fato levantou suspeitas contra ele. Após a descoberta do corpo de Milena, obteve-se uma ordem para interceptar as chamadas telefônicas de Márlio e ficou registrado como ele tentava obter informação sobre o avanço da investigação e perguntava especificamente sobre a pena por feminicídio para alguém que trabalhava na penitenciária. Também se confirmou que o homem já não se encontrava em Florência, embora as autoridades tenham conseguido rastrear seu paradeiro. Em 22 de junho, Márlio foi capturado quando se dirigia a São Vicente del Caguán. Então, o torso de Milena foi levado ao necrotério, onde após realizar a necrópsia confirmou-se que a mulher havia recebido pelo menos 4 feridas de arma branca. Depois disso, seu corpo havia sido queimado e os restos foram empacotados e colocados na mala. As evidências apontavam a participação de Márlio no desaparecimento e na morte de sua companheira e mãe de suas 2 filhas. Ele foi acusado pelo delito de feminicídio agravado, o qual teria sido cometido em sua própria casa e com suas filhas presentes.
Embora no início Marlio tivesse negado o crime, diante da quantidade de evidências colhidas contra ele, viu-se obrigado a aceitar todas as acusações. O que aconteceu foi que Marlio soube que Milena pretendia se separar dele e voltar para sua terra natal, então ele tomou a decisão de tirar a vida de sua esposa. Milena já havia perdoado algumas infidelidades dele, mas soube de um novo caso que o marido estava tendo e, somado a todo o ciúme e agressão do marido, ela decidiu dar um ponto final em tudo. À medida que foi avançando a investigação, começaram a aparecer detalhes terríveis. Segundo se reportou, na noite do crime, Marlio passou a noite em sua casa junto à cabeça e às mãos da sua esposa. No dia seguinte, para ocultar a evidência do terrível ato que havia cometido, ele levou esses restos à penitenciária que trabalhava, com a intenção de dificultar o trabalho de investigação das autoridades. Aproveitando seu cargo como subdiretor do centro penitenciário, o homem conseguiu esconder as partes do corpo de Milena sem despertar suspeitas entre os demais empregados e presos. E quando os peritos forenses fizeram provas com luminol, mostrou a presença de sangue na geladeira do escritório do homem, assim como no chão. Durante o interrogatório, Marlio finalmente confessou que havia levado a cabeça e as mãos da sua parceira até o bairro Panorama de Neiva, em Ulha, de onde ele cresceu, e decidiu enterrar ali as partes em um bosque por lá. Através de uma videoconferência, o homem indicou às autoridades o local exato onde enterrou aquelas partes, e Marlio então foi levado à penitenciária de segurança máxima de Popayán, onde permaneceu recluso de forma preventiva. Enquanto isso, as investigações continuaram avançando para que pudesse complementar a sentença do rapaz que já havia se declarado culpado. Finalmente, em outubro de 2023, Marlio Cachaia foi condenado a 38 anos e 6 meses de prisão por tirar a vida de Milena Molano, sua companheira. Além da longa sentença de prisão, foi-lhe imposta uma multa de 1.666.000 pesos colombianos e foi proibido exercer direitos e funções públicas durante um período de 20 anos, assegurando que não pudesse voltar ao setor público. A família de Milena considerou que houve justiça, mas não ficaram totalmente conformados, pois houve partes do corpo que não apareceram e tiveram que sepultar a moça incompleta e não como ela merecia. Seus irmãos disseram que, nem passando o resto dos seus dias atrás das grades, o responsável pelo crime pagaria a imensa dor que lhes causou. A família disse que tiveram que fazer pública a denúncia do desaparecimento de Milena para poder avançar com as investigações pertinentes, já que se sentiram ignorados e desatendidos pelas autoridades. Para muitos meios de comunicação colombianos, graças a Guillermo, ele encontrou o responsável pelo desaparecimento e morte de Milena. Seus esforços foram fundamentais para que o caso fosse resolvido. E é isso, pessoal. No final, a pergunta que fica é: como alguém que deveria ser a personificação da fé, da proteção e do amor pode esconder tamanha escuridão dentro de si? O caso de Milena Molano não é apenas um crime brutal, é um lembrete perturbador de que o mal muitas vezes se disfarça de perfeição. Será que realmente conhecemos aqueles que estão ao nosso lado? E mais importante, quantos Marlios ainda vivem escondidos atrás de sorrisos e máscaras? A resposta pode ser mais assustadora do que imaginamos. Eu fico por aqui e te espero na próxima sexta. Um ótimo final de semana a todos vocês.